Bom dia, queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo seja permanente na tua casa, tua família, em nome de Jesus. Continuando hoje com o nosso maná, através de Atos Apóstolos, capítulo 13, nós vamos ver a partir do versículo 4 até o versículo, só um minutinho, até o versículo 12. Amém? Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucida e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar, havendo atravessado toda a ilha de Até-Pátios, encontrar certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magias e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago, o Elimas, é assim que, traduzido o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar a fé do procônsul. Mas Saulo também, chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra ti, e tu ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele a névoa, a escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a na doutrina do Senhor. Queridos, precisamos prestar atenção que eu tenho falado, tenho anunciado à igreja, e a todos que me acompanham, a autoridade do Senhor que está em nossas vidas através do Espírito Santo. Aqui Paulo, quando saiu ali, não é? Ele, Barnabé, a anunciar a palavra de Deus, o envio de que Jesus disse, ide e ensinai a toda criatura. Está lá nos evangelhos. E assim, eles cumprindo a palavra do Senhor, saíram ensinando. Paulo e Barnabé, praticamente, eles eram evangelistas, eram missionários, enviados do Senhor. Enviados. E quando ele chega a esse lugar, ali, para ministrar a palavra, ali esse João que seguia junto com ele, não era o apóstolo João que andou com Jesus, era João Marcos, tá certo? Era um outro João. Era João Marcos que estava com eles aqui nessa caminhada, nessa jornada. E quando ele chega ali, né, esse homem aqui, ele queria ouvir a palavra de Deus, o procônsul, ele queria ouvir. Ele era uma autoridade ali em Israel. Queria ouvir a palavra de Deus. Porque ele já tinha visto, ouvido as maravilhas que através de Jesus se realizavam. E esse Bar Jesus aqui, esse feiticeiro, na verdade, era um feiticeiro que se opunha ao Evangelho, se opunha à palavra de Deus. E Paulo, usando a autoridade que estava sobre a vida dele, em nome de Jesus, repreende que esse homem ficasse cego, e ficou cego. Sabe, queridos, muitas e muitas vezes a igreja, ela não tem esse entendimento ainda dessa autoridade. Ela se intimida muitas e muitas vezes diante de várias situações, diante de várias divergências, que os opositores estão aí para se opor à igreja, se opor. Agora, que nós temos que ter entendimento que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. E maior o que está conosco do que o que está no mundo.
Porque quem está no mundo é servo desse demônio maldito, que já é um derrotado. Já foi derrotado, não vai ter julgamento, já foi julgado. A condenação dele já está pronta. Agora, ele se opõe ao reino de Deus. Ele se opõe, levanta de pessoas para se opor ao reino de Deus, ao evangelho, à palavra. Por isso que nós não podemos, de forma alguma, retroceder às acusações, às resistências, às perseguições. Que isso Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflição. Se vocês puserem pregar a palavra, se vocês puserem me seguir, vocês vão ter aflição. Mas eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Então esse mundo, querido, é contra nós, é contra o evangelho, é contra a palavra de Deus, é contra Jesus, é contra o próprio Deus. O mundo está contra, que ele caminha na contramão. Porque nós precisamos dizer que, como o Senhor disse, que o Deus desse século, quem que é o Deus desse século? É Satanás e os demônios. Cegou o entendimento para que as pessoas não possam ver, não possam enxergar. A humanidade, querida, ela caminha como uma avalanche para o inferno. Uma avalanche, é como se fosse assim, uma torrente de água descendo assim, levando tudo. Agora, qual que é o nosso compromisso com a palavra? É exatamente contra tudo isso. É o que Paulo e Barnabé estavam fazendo. E quando encontrasse esse opositor, e na autoridade do nome de Jesus Cristo. A autoridade está no nome de Jesus. Tudo que eu falo. Tenho falado, ensinado a igreja, ensinado, inclusive, eu ensinei na segunda-feira, na Escola de Discípulos. Né? Eu tenho ensinado, quem me acompanha na Escola de Discípulos, se quiser participar dessa escola também, é bem-vindo na Escola de Discípulos, que a gente ensina a Bíblia. Eu não estou dando aula de teologia, querido. Eu posso fazer dar aula de teologia? Claro que eu posso. Tenho conhecimento? Eu tenho. Só que eu vou ter cheio de conhecimento e tu não vai ter mais nada. Tem tanto teólogo aí cheio de conhecimento, mas não tem Jesus, não adianta nada. Então eu ensino a Bíblia, ensino a palavra. Esse é o caminho. Ensinar a Bíblia, ensinar a palavra. Letra por letra, vírgula por vírgula, ponto por ponto. Esse é o caminho. Então, se quiser participar, deixa o teu like no canal, deixa o teu comentário, deixa aí, fala, eu quero participar, pastor, eu quero fazer parte da escola, deixa o teu contato, vou entrar em contato contigo, vou te explicar como que é, tu vai participar. Amém? Então, essa autoridade, querido, que nós temos. Então, tu não pode ficar usando qualquer coisa em nome de Jesus. Não é assim, não, querido. Não é dessa forma que a gente vai agir. Ao sangue de Jesus tem poder. É isso, chamar o nome de Deus aleatoriamente. Tomar o nome de Deus em vão. E aquele que toma o nome do Senhor em vão, querido, está pecando. Porque a palavra do Senhor diz, não tomais o nome de Deus em vão. Não fala em nome de... Mas é o nome do Senhor. Não tome em vão. A pessoa não tem entendimento que o judeu tem, embora não aceite Jesus, eles não rejeitem, embora tem muitos judeus messiânicos, mas para ele falar o nome de Deus, ele coloca o tapetinho no chão, de joelho e põe a cara no pó para chamar o nome de Deus. É muito sério, não é brincadeira. Então nós temos que esse entendimento e essa autoridade através do Espírito Santo na nossa vida e repreender todo o mal. Repreender tudo que se opõe à palavra do Senhor. Nós temos essa autoridade para repreender. Toda oposição sobre a palavra de Deus temos que repreender, querido. E chamar a existência o reino do Senhor. Essa autoridade nos foi dada. Não foi dada para pastor, não foi dada para bispo, não foi dada para apóstolo, foi dada para a igreja. Essa autoridade foi inteirada na igreja. Então, tu que tem caminhada com o Senhor, tu que realmente tem uma vida em Cristo, entregou para Jesus, passou pelas águas batismo, participa de uma igreja onde tem a palavra. Não tem dogmas para tu seguir. Não tem uma homilia. Não, mas não tem palavra.
de ensinamento, que te ensina e te orienta de como tem seu comportamento de uma pessoa que realmente é cristã na Terra. Aí tu vai ter essa autoridade para repreender todo o mal. Que ele se levantar contra, se opor contra o reino de Deus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre teus levante teu rosto, tenha paz. Lembrando que hoje às 19 horas, teremos nosso culto aqui da Desafio de Elias. Nós estamos na semana do Desafio de Elias. Eu tenho ensinado a palavra que realmente foi o desafio de Elias. Então venha participar conosco, vai ser muito bem-vindo em nome de Jesus. Uma boa quarta-feira a todos em nome do Senhor Jesus.